Na região do Serengeti, a sobrevivência é uma batalha travada em várias frentes. Cada momento é um confronto de alto risco. Rivais ferozes competem por território, parceiros e recursos. Predadores aprimoram suas habilidades de caça, desafiando as presas a todo momento. Estratégias engenhosas de defesa são testadas em um ambiente em constante transformação. Os laços familiares forjam lealdade, sacrifício e trabalho em equipe. Mas para alguns, permanecer vivo significa estar em constante movimento. Apesar dos predadores à espreita e do terreno perigoso, enormes manadas seguem adiante, guiadas pelo instinto e pela promessa de uma nova vida. Enquanto as maravilhas da natureza se revelam pelas paisagens eternas do Serengeti. Maravilhas da natureza. Em movimento. Um estrondo grave ecoa pelas planícies do Serengeti. Centenas de milhares de gnus começam a se mover, motivados pela promessa de pastagens frescas. Todos os anos, eles realizam a maior migração terrestre do planeta. Uma jornada monumental, onde a sobrevivência exige um movimento quase constante. Predadores espreitam em cada canto, forçando a manada a estar sempre um passo à frente. Esse é o maior espetáculo da África. Uma jornada temporal alimentada pela chuva e guiada pelo instinto. África Oriental. Na extremidade leste da África fica a Tanzânia, lar de uma das últimas grandes áreas selvagens, Tanzânia. Aqui, o vasto Serengeti assume o protagonismo, um ecossistema vibrante, repleto de vida. Ao final de uma longa e rigorosa estação de seca nas planícies do Serengeti, o céu escurece. Aqui existem apenas duas estações, a seca e a chuvosa. Com a chegada da chuva, começa um tempo de renovação que dita os ritmos da vida desse lugar. Para algumas criaturas, isso marca o retorno de seu precioso habitat. Para outros, é apenas algo para se suportar enquanto a paisagem se transforma ao seu redor. No entanto, ao final desse arco-íris encontra-se a promessa tão sonhada. A terra antes ressecada agora está coberta de verde. Macios e doces, esses brotos e folhas jovens são a dádiva da natureza. Atraídas pela grama renovada, enormes manadas atravessam o Serengeti para se alimentar. Quase 2 bilhões de gnus vagam por essas planícies. Acompanhados por inúmeras zebras e gazelas, todos se dirigem para os campos de alimentação recém-brotados. Com tanta comida, é a hora ideal para dar à luz. Os gnus se aproveitam disso sincronizando seus nascimentos.
Dentro de apenas 3 semanas, 90% de seus filhotes nascem, sobrecarregando seus predadores com mais presas do que conseguem caçar. Os recém-nascidos são alvos fáceis. Todos precisam se levantar e correr, minutos após virem ao mundo. Com mais bocas para alimentar e mães lactantes se esforçando para manter a reprodução de leite, as manadas devoram a grama em um ritmo implacável. Sempre seguindo em frente em busca incessante por pastagens mais verdes. Assim que os filhotes firmam suas pernas, eles comemoram com uma dança alegre, correndo por toda parte, criando músculos e aprendendo a seguir os movimentos da manada. De barriga cheia, até os jovens machos têm energia para se exibir. No entanto, essa brincadeira despreocupada tem seus riscos. Alguns filhotes se perdem de suas mães. E nenhuma fêmea vai amamentar o filhote de outra. Um filhote perdido tem só algumas horas para encontrar sua mãe ou enfrentará a desidratação. E os olhos atentos dos predadores. O filhote solitário tem sorte. De barriga cheia e cercado de possíveis presas, um leão macho adulto não se dá ao trabalho de persegui-lo. Nem seus filhos adolescentes. Chacais adultos também são capazes de abater um filhote de gnu recém-nascido. Mas parece que esse aqui está mais interessado em brincar. As leoas, por outro lado, carregam as responsabilidades de caça do bando. Frequentemente com filhotes e até machos adultos para alimentar, elas raramente ignoram uma refeição fácil. Dessa vez, o jovem gnu se provou rápido o bastante para escapar delas. Foi por pouco, mas sem sua mãe, o filhote está longe de estar seguro. Exausto, a sorte parece estar contra o filhote perdido. Mas a chegada de outra manada de gnus traz um pouco de consolo.
As fêmeas reconhecem seus filhotes pelo cheiro e chamado únicos, e só deixam seus próprios filhotes mamarem. Faminto, o filhote tenta de tudo por um pouco de leite. Rejeitado e sozinho, ele logo se torna um alvo fácil para um grupo de jovens desordeiros, mais interessados em atormentar o recém-chegado do que oferecer ajuda. Finalmente, eles perdem o interesse e o filhote escapa ileso. Poças de chuva recentemente oferecem uma chance para ele saciar sua sede. Mas o tempo está acabando. Achar a mãe certa entre milhares parece uma tarefa impossível. Mas de vez em quando, um milagre acontece. Uma voz perdida é ouvida e reconhecida. Horas após a separação, mãe e filhote estão reunidos. Um final feliz contra todas as probabilidades. Com a grama acabando e as chuvas seguindo adiante, os gnus também partem. Movidos por sua busca incessante por comida fresca, as manadas seguem uma jornada circular de mais de 800 quilômetros que leva um ano para ser concluída. Viajando no sentido horário a partir do sul do Serengeti, na Tanzânia, atravessando o traiçoeiro rio Grumeti e entrando no Masai Mara, no Quênia, antes de voltarem para o sul e recomeçarem sua jornada. Os animais que não moram no Serengeti, aqueles que não migram, se acostumaram com a chegada e partida de milhões de visitantes anualmente. Para os gigantes das planícies, essa enorme onda de corpos faz tanto parte de seu mundo quanto as nuvens de chuva que guiam as manadas. Se estendendo além do horizonte, esse mar de corpos se move como um só pelas planícies abertas. Os gnus passam cerca de um terço do dia se alimentando. Cortar a grama em vez de arrancá-la pela raiz estimula que elas cresçam de novo. A mesma chuva que abastece as planícies também atrai outro visitante. Nos lagos rasos, vastos bandos de flamingos aproveitam as águas trazidas pela chuva.
Todos os anos, eles se reúnem aqui para se reproduzir e se alimentar nos lagos alcalinos e fontes termais ricas em minerais da região. Essas aves elegantes prosperam onde poucos conseguem, usando seus bicos especializados para filtrar algas, a fonte de seus vibrantes tons rosados. Mas, assim como nas manadas de gnus, vários predadores tentam explorar essas enormes aglomerações. Um par de lobos dourados africanos patrulha os arredores, atentos a qualquer chance. Lobos são oportunistas e implacáveis. Mas um terreno aberto não é fácil ser furtivo. Com cobertura limitada, eles precisam se adaptar confiar na paciência em vez da força e esperar uma ave distraída chegar perto demais. Esses lagos rasos representam uma ameaça diferente para os gnus. Em sua busca contínua por capim fresco e água, alguns gnus entram neles, alheios aos perigos escondidos sob a superfície. Os flamingos, com longas pernas projetadas para andar na água, filtram as algas da superfície com facilidade. Mas gnus adultos e pesados muitas vezes afundam na lama e podem ficar atolados rapidamente. Seu filhote mais leve consegue se manter sob a crosta de lama do lago. É mais seguro em terra firme. Mas o filhote não pode sobreviver sem a mãe. Com um pouco de incentivo, ela consegue se levantar novamente. Mas armadilhas de lama são o menor dos problemas na grande migração. As planícies abertas são o campo de caça do mamífero terrestre mais rápido do mundo, o guepardo. Essa fêmea criou com sucesso 5 filhotes até a adolescência, uma prova de sua habilidade como caçadora. Mas nem mesmo os melhores escapam do fracasso. Seus filhotes se juntam com entusiasmo à caçada, mas eles ainda estão aprendendo e ficam nervosos diante de tantos cascos e chifres em movimento. Depois de se reagruparem, a mãe mostra para eles como se faz. Um filhote de gnu fornece uma refeição muito importante para toda a família. Mas os guepardos precisam comer logo. Por todo o Serengeti, olhos atentos esperam por uma oportunidade de conseguir uma refeição grátis. É mais fácil manter alguns abutres à distância, mas logo chegarão outros. Embora os predadores sejam uma ameaça constante,
Os conflitos dentro da manada podem ser igualmente intensos. Após várias semanas de bom pasto, os gnus machos estão em sua melhor forma, prontos para se desafiarem por território, status e a chance de acasalar. Eles começam a exibir seus músculos e habilidades. Cada macho tenta estabelecer um território temporário, expulsando os rivais e atraindo qualquer fêmea no seio para a sua área. As brigas entre os machos geralmente são só exibições de poder. Ninguém quer arriscar se ferir gravemente. Afinal, aqueles que não conseguem acompanhar o rebanho não duram muito na grande migração. Esse leão macho não está no modo de caça. Mas a manada não vai se arriscar. Com um predador tão formidável por perto e os gnus cheios de hormônios, não demora muito para que voltem a se mover. Em sua migração sem fim, a manada enfrenta muitos perigos, mas poucos são maiores que a água. Embora alguns gnus sejam grandes nadadores e possam atravessar rios com facilidade, é o que espreita nas profundezas lamacentas que representam uma verdadeira ameaça. Esses viajantes cansados precisam beber para sobreviver. Mas eles pressentem um perigo nas águas rasas. Com tantos animais atraídos pela sede até a beira d'água, essa é uma temporada de fartura para os predadores oportunistas. O elemento surpresa pertence aos crocodilos do Nilo. Todos os anos, a chegada das grandes manadas oferece a esses répteis a melhor chance de se alimentar e engordar. Eles não podem se dar ao luxo de perder muitas chances. Esse é um lugar onde a inexperiência pode ser fatal. Quando os crocodilos têm êxito, é cada um por si. E um desafio maior aguarda logo à frente. O rio Grumete.
Embora ele pareça relativamente calmo, o baixo nível de água deixa as margens perigosamente altas. E lá embaixo, os crocodilos estão à espreita. Eles ficam posicionados logo abaixo de onde as manadas passam. Eles precisam comer agora. As manadas só passam aqui uma vez por ano. O rio pode não ser fundo, mas a correnteza é forte. Os gnus têm um instinto natural de avançar a qualquer custo, alheios ou indiferentes aos perigos escondidos logo abaixo. Os crocodilos aguardam pacientemente, prontos para capturar qualquer um que perca o equilíbrio ou seja arrastado pela correnteza. Nas margens do rio, a urgência e o nervosismo se espalham entre as manadas. Amontoados em um corredor estreito, eles se tornam alvos fáceis. Uma única leoa é o suficiente para causar pânico. E por um bom motivo. Ainda assim, as fileiras de gnus e zebras avançam, recusando-se a recuar, lutando para atravessar, movidos por um instinto mais antigo que a memória. Para alguns, é uma fuga por um triz. Para outros, a morte permite que muito mais sobrevivam. Embora a travessia pareça assustadora, a maioria desses animais migratórios tem sucesso. Os gnus não são os únicos viajantes se aventurando nessas águas. As gazelas de Thomson também enfrentam perigosas travessias de rios enquanto procuram por pastagens melhores. Rio acima, a manada procura um local seguro para atravessar. Atenta aos perigos que se escondem fora de vista.
Para chegar em campos mais verdes, elas precisam atravessar. Para um jovem solitário, o salto para o desconhecido é apavorante. Mas se atravessarem juntas e rapidamente, essas gazelas terão uma chance maior. É difícil para os crocodilos atacarem presas no ar. As que hesitam se tornam alvos principais. Mais de 500 mil desses antílopes migram das planícies do sul do Serengeti para as florestas ao norte a cada estação de seca. Mas nos últimos anos, as gazelas de Thomson viram seus números caírem em cerca de 60%. Não por causa de predadores, mas pela atividade humana e mudança no habitat ao longo de suas rotas. Mesmo que essas estratégias ancestrais de sobrevivência venham guiando sua migração há milênios, novos problemas estão moldando seu futuro. Conforme a estação seca vai aumentando no sul, grandes manadas de gnus continuam sua marcha para o norte, percorrendo centenas de quilômetros pelas planícies. Mas as manadas não são as únicas se movendo. Os flamingos que vieram aqui para procriar se preparam para sua próxima jornada. Sua colônia aumentou com jovens recém-emplumados. Mas com as águas secando e as áreas de alimentação diminuindo, é hora de partirem mais uma vez. Para trás fica uma paisagem silenciosa e coberta de penas, e os ainda muito jovens para os céus. Alguns flamingos ficam para trás por causa de suas asas encharcadas ou ferimentos, danos colaterais das decolagens em massa. Uma cegonha marabu voa acima deles, examinando as águas atrás de comida fácil. Seus filhotes ainda dependem dela para se alimentar. E como toda caçadora oportunista, ela aproveita a chance para atacar um flamingo vulnerável, incapaz de voar para longe do perigo.
Uma escolha cruel, porém prática, para uma provedora faminta. As grandes manadas finalmente chegaram ao extremo norte de sua rota. Esse refúgio vai garantir comida e abrigo por cerca de 5 meses, até que as chuvas voltem para o sul. Os residentes do local, como as girafas, ainda conseguem achar alimentos, apesar da chegada em massa desses viajantes famintos. Graças à sua capacidade de se alimentar fora do alcance da maioria dos concorrentes. Seus pescoços imponentes garantem acesso a folhas suculentas que estão muito além da zona de alcance de outros herbívoros. Os elefantes também se aproveitam de suas longas trombas e força bruta para buscar alimento onde os outros não conseguem. Ao arrancar cascas e derrubar árvores menores, esses gigantes garantem para si uma vegetação de qualidade. As manadas permanecerão aqui até a terra se tornar árida e desolada, desgastada pelos incontáveis cascos. E então, como um relógio, sentindo as nuvens de tempestade se formando ao sul, as manadas se voltam para seus campos de reprodução. Movidas por um instinto ancestral, elas começam sua longa jornada de volta para as planícies a centenas de quilômetros. A terra que deixaram para trás se torna cada vez mais ressecada. Restando aos predadores residentes, como os guepardos, sobreviver com o que restou. Para os que ficaram, a estação seca traz dificuldades, criando um equilíbrio precário até que os céus se abram novamente. Mas, ano após ano, o clima imprevisível remodela o Serengeti. E o fogo permanece como uma força essencial nesse ecossistema em processo de secagem. Eliminando árvores jovens para preservar essas pastagens para os milhões de herbívoros que dependem dela. As chamas podem se espalhar rapidamente, mas a maioria dos animais simplesmente foge.
Quando as chamas se apagam, a terra queimada libera nutrientes para um novo crescimento. Mas nesse lugar onde não há onde se esconder, caçar uma pequena presa é uma coisa, ser bem-sucedido é outra. Especialmente para os filhotes de guepardo que dependem da mãe até terem cerca de 1 ano de idade. Nesse intervalo entre as migrações e as próximas chuvas, cada caçada se torna um teste crítico de sobrevivência. As grandes manadas continuam sua marcha para o sul, vagando de pasto em pasto, em um ritmo tão antigo quanto a humanidade, até retornarem para as planícies onde a jornada começou. Mais de 2 milhões de herbívoros avançam para essas planícies do sul. Onde uma nova geração espera, pronta para se juntar a este ciclo sem fim. Alguns animais são perdidos no caminho, mas sempre que 2 milhões se movem juntos, os predadores têm pouco impacto em seus vastos números. Por toda a manada, as mães dão à luz quase que ao mesmo tempo, gerando novas vidas, novas aventuras e novos desafios para os jovens do Serengeti. Para esses recém-nascidos, a vida em movimento começa no instante em que chegam ao mundo, seguindo literalmente as pegadas daqueles que vieram antes. Em minutos, eles precisam se levantar, mamar e aprender a seguir sua mãe. Agora eles também fazem parte da Grande Migração, um dos maiores espetáculos do mundo natural. As estações vão mudar novamente de chuvas para secas. Mas a jornada continua, tocando a vida de cada criatura pelo caminho. Do nascimento à morte, do predador à presa, da seca à tempestade. Esse é o círculo ininterrupto que define o Serengeti. E assim, a marcha prossegue. Tempestades ao longe atraem cascos, antigos e novos, para um caminho trilhado por incontáveis gerações. Sempre guiadas pela chuva e inspiradas pela eterna promessa de uma nova vida. Elas embarcam em uma maratona perigosa, que bilhões já sobreviveram antes delas.
O ambiente e os predadores vão cobrar a sua parte, mas o segredo se esconde em uma regra simples: continue se movendo. Mas a história não acaba aqui. Explore os laços poderosos que unem as famílias. Testemunhe a competição implacável por território, recursos e o direito de acasalar. E, finalmente, descubra os segredos da vida daqueles que dependem da água. Enquanto as maravilhas da natureza continuam a se revelar pelas paisagens eternas do Serengeti.